Uma das bases dos rumos do Evangelho é ir na direção do sofrimento, porque o Evangelho tem o alento, tem a solução. O Evangelho tem, meus amados, a única saída para esse mundo que vai sofrer cada vez mais. Se alguém pensa que o mundo vai ficar melhor, está muito enganado. O mundo está ficando pior, com mais tecnologia, com mais informação, com mais remédio, com mais busca de solução de problemas em todas as áreas. O mundo está ficando pior. Isso não é um mau agouro, não. Isso é a realidade, porque a palavra diz que no fim dos tempos todas essas coisas iriam acontecer: maremotos, terremotos, guerra, rumores de guerra, pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai, o amor se esfriando no mundo, e está se esfriando sim. As barbáries que se vê hoje nesse mundo e o sofrimento que se vê hoje ainda em pleno século 21 parece inacreditável. Eu estava sentado há poucos meses com o presidente da Sociedade Bíblica do Iraque, lá na cidade de Amman, e eu pedi para ele contar alguma experiência, e ele começou a contar algumas experiências de conversão no meio árabe, mas no final ele disse: mas essas conversões têm um alto preço, tem um alto preço. E ele contou a história de uma mulher. Ela se converteu e levou seu marido à conversão e os seus filhos, uma família muçulmana dentro de Bagdá. E aquele pastor que estava me contando isso começou a cuidar daquela família, discipular, proteger. Mas eles não puderam ficar calados e começaram a compartilhar com a sua família. Aquele homem começou a compartilhar com seus irmãos a palavra de Deus. E um dia, aquele homem não chegou à noite. E de manhã cedo, aquela mulher abriu a porta e a cabeça do seu marido estava dentro de uma caixa na porta de casa. Seus próprios irmãos o mataram e decapitaram. Meu sogro e eu agora em março estávamos na Jordânia e encontramos um moço. Até ele não quis nos encontrar na igreja, marcamos num shopping para aquele moço nos dar alguns relatos que nós queremos, que estamos pretendendo fazer para o ano que vem, um encontro de adoração, de celebração no Iraque. E aquele moço, um exilado, teve que sair, só ele, deixando tudo para trás, deixando os seus bens. Ele era uma pessoa de posição, de posses, mas quando descobriram que ele era cristão e saiu a proteção que tinha no país, os xiitas vieram contra ele e a sua família. Conseguiu ele escapar sozinho na Jordânia, aquele moço, e nos contando, ali estava ele, sem rumo, sem direção, sem posses, sem dinheiro, sem nada, mas crente, firme na sua fé, passando por luta, por tribulação. E assim você vai, não apenas lá naquele lugar do mundo, onde você vê indivíduos, mas vê também agora como está acontecendo com os nossos irmãos da Síria. Eu fui num café da manhã para preparar junto com outros irmãos, encher uma caminhonete de cobertores, porque os irmãos da Síria estavam fugindo da perseguição, quando os muçulmanos estão se levantando e o mundo celebra a primavera árabe. Isso não é primavera, irmãos, isso é inverno rigoroso para a igreja, isso é sofrimento, isso é luta, isso é perseguição, porque isso está sendo gerado dentro do mundo muçulmano, perseguindo a igreja, indo contra as famílias, indo contra os crentes de uma forma cruel, e as famílias inteiras vão para os países vizinhos onde há alguma expectativa. E eu louvo a Deus pela igreja nesses lugares, que é o refúgio. A igreja é um refúgio, irmãos, para o sofrimento. Amém? A sua casa é um refúgio. Nós nunca podemos esquecer isso. Quem nós somos diante de Deus. A igreja se une e enche aqueles caminhões e vão em comboio, chegam nas tendas, distribuem os mantimentos, distribuem os cobertor, criança, pai, mãe, não tem mais para onde voltar, tudo é destruído, tudo fica para trás. Nós não sabemos o que é isso,
Porque nós vivemos em um país em paz, mas nós temos que saber que isso ainda hoje, neste dia, esses irmãos para quem mandamos os cobertores, eles estão ainda lá na tenda, desde março, sem escola, sem expectativa, e são nossos irmãos, têm sofrimento na terra, por amor ao Senhor Jesus. E um texto me veio no coração em Hebreus 10, 32, foi uma época de muito sofrimento. Eu tenho lido muito sobre a situação da igreja, da história da igreja no Oriente Médio. E a igreja foi forjada, principalmente nos 2 primeiros séculos, por perseguição e sofrimento, muita tribulação. Quando Tito invadiu a Palestina, destruiu Jerusalém na ida, desceu um pouquinho para baixo até a Península Arábica e voltou 3 anos depois, destruiu mais ainda, arrasou com o que tinha. Quem estava por lá ainda levou a maioria como escravo. Uma minoria ficou lá e a igreja foi dispersa por todo este mundo. Uma grande parte da igreja foi levada como escravo para os 4 pontos daquele mundo antigo. E a maioria deles eram hebreus de Jerusalém, daquela região, da primeira igreja. Lembram daqueles 3.000, depois 5.000, que junto com as suas famílias deviam formar uns 10, 15, depois 20.000 pessoas? Tudo aquilo era crente, irmãos, convertidos, batizados, já vivendo a vida de Deus. Aquilo que nós conhecemos como igreja primitiva foi dizimada, foi dispersa nos primeiros anos do cristianismo e foi pelo mundo afora, debaixo de grande luta, de grande provação, de grande perseguição. Porque lembrai-vos, porém, verso 32, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como espetáculos. Eu não entendia o que era isso aqui, exposto como espetáculos, mas pegavam os cristãos e martirizavam. Lembra quando passaram Tiago a espada? Lembra? Aquilo era martirizar, ou colocavam em cima de uma cruz, a cruz de Santo André. Diz a tradição, Santo André foi colocado em uma cruz e a cruz foi virada, ele foi dilacerado. Sofrimento, igreja perseguida, gente sofrendo, morrendo, e sofrimento. Os irmãos começaram a passar por grandes sofrimentos, expostos como espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações. Aqui tribulação é martírio, viu, irmãos? Essa palavra é martírio. Ora, tornando-se coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Aqui a igreja sempre esteve junto com quem sofria. Se você olhar outros textos da palavra de Deus, você vê outros homens sofrendo. Você vê Davi sofrendo. Como são grandes os números dos meus adversários. O número dos meus inimigos cresceram. Luta em tribulação. A vida de Davi foi depois que ele foi levantado por Deus, que ele foi ungido por Deus, esperava que algo ia acontecer, mas foi muita luta. Mas eu encontrei um outro texto. Na verdade, eu lembrei de um outro texto que foi ministrado por meu querido irmão Jeremias Pereira, num congresso que Rosana e eu estávamos nos Estados Unidos no início desse ano, que fala de uma outra época do povo de Israel. Na carta de Jeremias 29, no versículo 3 diz assim: a carta foi mandada por intermédio de Elasa. Não, vamos ler do 1. São estas a palavra da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos no cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jaconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemalias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos. Para quem foi mandada essa carta? Para
os que já estavam lá exilados. O Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei, olha quem está dizendo esse negócio aqui, ó, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O Senhor diz: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentai para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui é outro texto que fala sobre o povo de Israel, em uma época muito difícil. Quando você lê nos autos da história o que foi o exílio do povo judeu para a Babilônia, foi um exílio de escravidão, de serem as filhas tomadas, os filhos serem tomados como escravos, como servos, como eunucos, os filhos castrados, época de sofrimento para o povo. E a minha aplicação de tudo isso, meus amados, é para a nossa vida. Ontem, andando por aqui, estava lá no lanche, a irmã, se não me engano, Ana, me pegou lá me contar um testemunho, de que ela por 5 anos passou por uma enfermidade incurável, que não tinha cura, que não tinha expectativa, e era uma coisa intestinal difícil para uma mulher aquilo, e ela foi me contando aquela experiência e o sofrimento que ela teve, e o quanto aquilo custaria, aquele tratamento custaria na sua vida, e foi me contando, e outros irmãos contando testemunhos de lutas, de tribulação, mas de como o Senhor tem dado vitória. E eu olho para esse povo aqui no exílio e lembro, muitas vezes Deus permite na nossa vida exílios, lutas, tribulações. Exílio, meu amado, é todo lugar para onde somos levados sem querer, situações para onde nós somos levados sem querer, não é a nossa vontade, não é o nosso desejo ir para um exílio, não era o desejo do povo da igreja ser dispersa, não é o desejo de nenhum de nós sofrer, mas tem exílios que nós vamos por nossa culpa, como o Ion falou aqui, né? Como fruto de colheita, como coisas que nós fizemos na vida que acabam nos levando para algum exílio, para alguma situação difícil, ou alguma enfermidade, ou algum mal, ou alguma falência que ocorreu na nossa vida, ou algum problema, um filho que vem para nossa casa, nós não sabemos o que fazer, pode se tornar um exílio na sua vida, um lugar onde você quer, um sofrimento que você vai passar, uma luta, uma tribulação que você vai passar sem querer, ou às vezes como fruto de uma colheita, ou às vezes por absoluto descuido. Um amigo meu, querido, muito querido, uma pessoa que eu convivi muito tempo, o seu Saibel, um dia, sem querer, uma bola correu na rua, ele matou uma criança, entrou no exílio. Um senhor já de idade, no fim da vida, aquilo o levou para o exílio, do qual ele nunca mais saiu.
nunca mais saiu. Um exílio de vida, um acidente, alguma coisa que acontece. Lutas e tribulações podem ser momentâneas. Minha família passou uma domingo passado. Meu sogro estava dirigindo nosso carro, bateu com o carro. Uma luta, mas não aconteceu nada. Carro quebrado, uma pequena luta. Ali aquela confusão. Rosana saiu meio dolorida, coitadinha, está dolorida até aqui. Não participou do casamento do Dani, coisa mais linda, tribulação maior ainda. Toda arrumadinha, ficou lá no trânsito, em luta, em tribulação. Mas irmãos, aquilo só durou 2 horas, 3. Depois põe o carro para consertar, sai de lá. Mas tem exílios que são permanentes, que você não pode dizer: eu vou acabar com isso agora. Não tem mais, você fica lá. Tem lugares aonde Deus permite que você chegue, que você vá, que você não queria estar ali. Lutas, tribulações, ou qualquer coisa desse tipo. Uma enfermidade, um tempo de incerteza causado por desemprego, falência, abandono, separação, divórcio, prisão, confisco, escassez, crime de qualquer tipo, crise matrimonial, ou com os filhos, dívidas impagáveis, deficiências físicas ou mentais. Coisas assim nos levam para desterros, para exílios, dos quais nós não conseguimos sair com facilidade. E nós, como crentes, como filhos do Senhor Jesus, discípulos de Jesus, nós temos que saber o que fazer. Porque Deus sabe o que está acontecendo. Primeiro ponto é você ter certeza de que Deus está no controle. Aqui, o que o Senhor diz para esse povo: eu que levei vocês para lá. Fui eu que permiti esse negócio. Eu estou mandando essa carta para vocês em nome do Senhor, porque fui eu que permiti isso. A primeira coisa que o diabo tenta nessas horas para com a nossa vida, meus amados, é roubar a nossa fé, é roubar em quem nós cremos. Esse povo aqui no exílio já estava dando ouvido para adivinho, já estava dando ouvido para feiticeiro, já estava dando ouvido para tudo que aquela terra estava dizendo, se envolvendo com aqueles falsos deuses. Mas o Senhor disse: fui eu, continuem confiando, vocês vão me buscar, continuem me buscando, aleluia, não percam a vossa fé. Lá no texto de Hebreus, fazendo um paralelo, fala a primeira coisa: não perca a vossa confiança, não perca a vossa fé, meu amado. Quando você estiver, se você estiver, ou se você está com alguém junto de você, na sua célula, no seu vínculo, lá pastoreando, ajudando alguém que está num exílio, ajude-o a não perder a fé. Não perca a tua fé, não perca. É fácil a gente perder a fé. Eu lembro quando minha mãe entrou num exílio. Eu posso falar isso porque ela sabe dessa história. Ela entrou num exílio de vida. Ela começou a ter uma depressão, uma opressão maligna. Um dia veio uma feiticeira na nossa casa e começou a profetizar, começou a dizer coisas que estavam acontecendo na vida dela, e ela se apegou àquela feiticeira, largou a fé. Com ela foi toda a casa, meus amados. Nós quase nos perdemos por causa de feitiçaria, de maus conselhos, de coisas que o diabo manda na hora do exílio. Ela estava fazendo tratamento psiquiátrico aqui no Rio de Janeiro. Meu pai pegava a mãe, vinha para o Rio de Janeiro, a gente ficava com amigos lá em Santa Rosa. Foi um tempo de exílio para nossa casa, as crianças pequenas, a mãe desesperada, chorando o tempo todo. Exílio dentro de casa. Logo o diabo manda a incredulidade. Cuidado, a gente tem que ficar perto dessas pessoas, perto dos exilados, para eles não perderem a fé, não perderem a esperança, a perspectiva de Deus, do controle de Deus em todas as coisas, e que vai ter um tempo de virada da parte de Deus. Aleluia, Deus está no controle. O que Deus está dizendo para esses exilados: eu permiti isso. Logo a gente quer dizer: foi o diabo, foi isso, foi a sua colheita. Pode ser até colheita, mas eu vou te dizer: Deus permite. Mesmo sendo colheita, Deus permite. Nós não gostamos de ouvir isso, amados. Parece que isso choca contra esta oponência que parece ser a nossa fé, de um Deus sempre vitorioso, de uma fé sempre vitoriosa, sempre glamurosa. Não, meus amados, mas não é assim. Deus permite coisas, Deus permite na vida de todos nós, e eu não estou isento desta palavra.
Deus permite na tua, na minha vida, na vida de qualquer irmão, passar por lutas, por tribulações, até mesmo exílios. Eu lembro da avó Geni no exílio, 7 anos, né? No mínimo, de exílio, deitadinha numa cama, exílio. Deus está no controle, Deus permitiu. Nessas horas o diabo tenta roubar a fé. Segundo, meus amados, Deus não nos quer presos no exílio. Em alguns salmos, fala que o povo pendurou as suas harpas. Ai, que saudades de Jerusalém. Ai, como era bom lá, quando a gente estava na nossa terra. Ai, como era bom aquele tempo. Ou vive no passado, ou vive no futuro. Você chega no exílio, sua vida está ali, dentro daquela perspectiva, daquele sofrimento, daquela luta, daquela tribulação. Começa a viver no passado ou no futuro. Não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus quer. Deus quer que façamos do nosso presente um lugar de abundância, mesmo que estejamos colhendo frutos ruins que plantamos no passado. Porque o presente, ao mesmo tempo que é um lugar de colheita, também é um lugar de nova semeadura. E guarde isso no seu coração. O presente, mesmo que seja um lugar de colheita, também é o lugar da nova semeadura. Guarde isso no seu coração. Mesmo que você esteja colhendo, ou que você esteja cuidando de alguém que hoje esteja colhendo coisas ruins do seu passado, esteja no exílio por causa do seu passado, você diga para ele: não, meu irmão, mas hoje também é lugar de nova semeadura na sua vida. O que você semeia no presente é o que define o seu futuro, meu amado, não é o que você colhe. O que define o seu futuro não é a sua colheita, mas a sua semeadura. Constantemente aquilo que você põe na terra no dia de hoje, mesmo que seja num exílio. Por isso Deus quer que nós aprendamos constantemente a investir nesta semeadura, hoje, onde quer que você esteja. Eu lembro num retiro que a gente fez com o conjunto, lá na casa do Tom, um retiro assim que foi marcado por muitas coisas preciosas, na nossa primeira estação de ministério. Mas aquele irmão que foi ministrar, ele me deu um livrinho, que eu nunca esqueci: Semeie onde você está plantado. Eu acho que ele usava esse texto, que não importava onde você estava plantado, era lugar de semeadura. E se a sua semeadura hoje fosse boa, a sua colheita seria melhor ainda. Por isso Deus está dizendo aqui para o povo: invista em mudar o seu exílio, invista em prosperar o seu exílio. O que a palavra diz aqui para os exilados? Olha aqui, ó: construam casas e habitem nela. Puxa, exilado construir casa? Lutem para fazer isso. Quer dizer edificar. Mesmo no exílio, meus amados, Deus nos dá como discípulos de Jesus a capacidade espiritual de em Cristo sempre edificarmos. Sempre edificarmos, porque nós temos o Senhor dentro da nossa vida. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Traga isto para o tempo da graça, para a presença contínua de Deus na tua vida, e no meio das lutas e tribulações, saiba que hoje é dia de edificação, de construção. Casa fala de segurança, casa fala de algo que nos dá estrutura, casa fala de família, casa fala de agregar, de ajuntar, de reunir, de não deixar a nossa família, a nossa casa se dispersar. De que mesmo no exílio, Deus te quer em segurança.
E o evangelho, meus amados, o evangelho do exílio é Deus te pôr em segurança em qualquer lugar. É Deus te dar abrigo em qualquer lugar. É Deus te fortalecer em qualquer lugar. Não é só para construir, é para habitar nelas. Não é só uma coisa passageira. Às vezes o exílio é permanente, mas o Senhor diz: constrói a casa e habita nela. Fica aí. E mais do que isso, plantem pomares. Num outro texto diz: plantem jardins e comam dos frutos. Deus quer nos dar, mesmo no meio das lutas e tribulações, irmãos, mesmo no meio de um exílio que você esteja, Deus quer que você plante pomares. Plantem um jardim. Plantem um jardim. Não sei se, Dani, tu tivesse a oportunidade de ir em Hiroshima. Hiroshima foi uma das cidades, Hiroshima e Nagasaki, onde caíram as bombas atômicas dos americanos no final da Segunda Guerra Mundial. A primeira coisa que fizeram, depois de toda aquela destruição, foi plantar um jardim, que está lá até hoje. No meio da destruição, um jardim. Eu lembro quando um vulcão estourou, o vulcão St. Helens, estourou nos Estados Unidos. E inundou toda aquela região, milhares de quilômetros ficaram cheios de larvas, de cinza, vulcânicas. Mas sabe o que a natureza fez primeiramente, antes de tudo? As flores brotarem. Deus é um Deus sempre de jardim. Deus vai embelezar esse teu tempo. Você se abre para Deus, aleluia. Quando você se volta para Deus, no meio das lutas e tribulações, você começa a plantar um jardim. Você começa a embelezar, você começa a mudar esse contexto, você começa a fazer dessa circunstância, desta situação de tristeza, de desalento, uma bênção diante do Senhor. É isso que Deus está dizendo: eu vou transformar tudo isto em bênção. Invista. Não é para ficar parado não, construa. Edifique nessa vida. Edifique. Quando eu estava saindo das drogas, irmãos, foi um tempo de muita incerteza na minha vida, porque eu comecei a me deparar que eu não tinha construído nada, eu não tinha feito nada com a minha vida, com a minha adolescência. Estava 3 anos e meio sem escola, mas eu lembro que o Erasmo me pegou pela mão, mesmo com 16, quase 17 anos, e disse: eu vou te levar para a escola. Literalmente me pegou pela mão: eu vou te levar lá no IPA, vou falar com o reitor, vou dizer quem você é e vou te colocar de volta na escola. E me levou lá, e chegou aquele moço de quase 17 anos para entrar de volta na quinta, na verdade na 6ª série, que não tinha mais a 5ª série. E eu entrei na 6ª série com 16 para 17 anos e a minha vida mudou. Aquilo foi um jardim construído numa época de muita incerteza, porque um homem de Deus começou a plantar devagarzinho aquele jardim, e a igreja ali, a igreja Wesley foi plantando aquele jardim, numa época de sequidão, que eu não tinha nada na vida, foi plantando devagarzinho. Depois veio o coral, eu comecei a cantar no coral da tia Gelsa, depois com a Dora, cantando, jardim sendo plantado. Depois fui trazido para o louvor, Deus plantando o jardim. O pomar começou a crescer, meus amados, na vida, porque houve investimento na hora da incerteza. Parece que nessas horas de exílio, quando nós estamos sozinhos, é nessas horas que Deus está dizendo: planta o pomar, joga as tuas sementes no chão, para crescerem as plantinhas, você vai colher frutos. É nessa hora que Deus vai te dar bênção, aleluia, vai te dar força. Glória a Deus. Tenha sempre em mente, meu amado, 4º aspecto, tenha sempre em mente que toda a nossa atitude hoje vai definir o que vai acontecer com a geração futura. Não é só para melhorar a nossa vida, mas aqui ele fala: casem-se, pensem na próxima geração,
Não fiquem aí dentro do sofrimento, não fiquem aí dentro da amargura, não fiquem aí dentro desses limites de gente exilada, de gente martirizada, de gente sofrida. Não, vocês vão não apenas plantar os pomares, edificar as casas, mas vocês vão gerar frutos, gerar filhos, vocês vão casar seus filhos, vocês vão abençoar o povo, vocês vão continuar prosperando. Tenha sempre em mente que toda a nossa atitude nessa hora vai definir o que serão os nossos filhos. Nós uma vez cuidamos de uma mulher que a avó Dora trouxe para nós, muito querida, e ela tinha uma filha. Ela era uma mãe solteira, já com uma certa idade. E num determinado momento daquele discipulado que começou na vida dela e da sua filha, nós soubemos que ela tinha uma coisa que ela nunca tinha perdoado, que era o namorado que a tinha engravidado e tinha desaparecido. E ela tinha feito um juramento de odiar aquele cara até o fim da vida e ensinar a filha a odiar. Isto é, ela foi para o próprio exílio do ódio, da tormenta, da tribulação e levou a filha junto. E nós dissemos, não, você vai ter que perdoar. E ministramos para ela, ela disse, olha, se o evangelho quer dizer perdoar aquele que sem vergonha, eu nunca vou perdoar, e a minha filha também não. E saiu da nossa casa e nunca mais voltou. Voltou para o exílio e continuou no exílio. Foi ela e a sua filha. A atitude colocou aquela moça, anos depois nós encontramos aquela moça totalmente longe de Deus, totalmente incrédula, né? Casou, foi para o mundo, mas perdeu a salvação, a eternidade, a graça e a vida do Senhor, foi embora por causa de uma decisão dos pais, da maneira que encarou a vida inteira, encarou aquela luta, aquela tribulação, aquele sofrimento, aquela solidão de vida, e aquilo foi para sua filha, e possivelmente aquilo vai passar para a próxima geração. Sabe quando uma desgraça passa de pai para filho, de filho para outro filho, do neto, e já está na quinta, sexta, a mesma desgraça que aconteceu lá atrás, o mesmo exílio que atingiu o avô, ainda está na vida do bisneto, do tataraneto, uma desgraça que vai de geração em geração. Sabe por quê? Por causa da atitude lá do primeiro pai. E nós, como filhos do Senhor, no meio das lutas, das tribulações, o Senhor está dizendo, cuide bem o que você faz, porque isso vai definir o futuro dos seus filhos, vai definir a felicidade, vai definir a alegria, vai definir esta próxima geração. E esta palavra, meus amados, eu creio que ela calhou bem na vida, pelo menos de alguns daqueles judeus, porque desta geração nasceu um Daniel. Daniel foi gerado lá dentro do exílio. Mas eu acredito que o seu pai e sua mãe o geraram como homem de Deus, como homem de oração, o ensinaram desde pequenininho a olhar para Jerusalém e orar e dizer, filho, você não pode estar lá, mas você busque o Deus de Israel, que é o Deus de fé e de esperança, e você vai ser uma bênção. Um pai e uma mãe que nunca mais veriam Jerusalém, geraram Daniel, geraram Neemias. Cuide bem de quem você está cuidando, no meio do seu exílio, no meio da tribulação, do sofrimento. Lembre dos seus filhos, antes de encher a sua vida de amargura, de coisas desse mundo, né? de angústia, e jogar essa carga sobre a próxima geração. Neemias foi um homem de esperança, que amava Jerusalém. Esses exilados ensinaram os seus filhos a amar a Deus, e amar a cidade de Deus. Coloque isso dentro, não idolatrando Jerusalém, mas o que ela representa é uma figura da igreja. Muitas vezes pais em exílios ensinam os filhos a incredulidade, não ensinam os filhos a amar ao Senhor. Os filhos crescem amargurados contra Deus. Olha o que Deus fez com meu pai. Meu querido Gerson Ortega sempre contou a história de quando seu pai foi iludido, foi roubado, foi falido. Mas o pai ensinou a ele e ao seu irmão a amarem e a honrarem ao Senhor, mesmo no meio da falência, mesmo no meio de dívidas,
quase impagáveis, coisas difíceis nas suas vidas, mas aqueles filhos e aquela família ficou firme diante do Senhor, nunca se amarguraram contra Deus, pelo contrário, amam ao Senhor e seus filhos amam a Deus. Sabe por quê, amados? O exílio não foi de maldição, serviu como bênção. Foi neste contexto que Neemias foi gerado, copeiro e libertador e reconstrutor. Foi neste contexto que Esther foi gerada. Não tinha mais nem pai e mãe, era cuidada por um tio, porque o pai, por certo, foi escravo para um lado, a mãe escravo para o outro, e ficou a menina ali com um tio, sem pai, sem mãe, mas ali foi gerada uma rainha. Você se decide se no exílio você gera escravos ou rainhas. É você que decide. Se você vai gerar escravos ou reis, ou libertadores, ou profetas. Quinto aspecto, meus amados, não se prenda a coisas inconsistentes que não vêm de Deus. Como eu falei, é fácil entrar falsos ensinamentos, um ufanismo religioso. Não, Deus vai te libertar disso. Não, calma, Deus tem um tempo. Aqui no caso, Deus já mandou a cartinha dizendo, vai durar 70 anos, fiquem firmes. A maioria de vocês não vai voltar, mas vocês vão gerar filhos que vão voltar em nome do Senhor Jesus. Não que vai durar na sua vida 70 anos, calma, essa leve e momentânea tribulação vai trazer para você eterno peso de glória, vai ter tempo, tem tempo, vai passar. Quantos dizem amém? Vai passar. Mas não se prenda, dependa sempre do Senhor. Não se guie por falsas profecias e pensamentos mentirosos. Aqui o profeta está escrevendo dizendo, olha, não se guiem por isso. Busquem a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. É nessas horas que aparecem as profetadas. E tem muita profetada por aí, irmãos. Não. E nós temos discernimento do Espírito Santo. Sabe para que existe o Espírito Santo? Para nos ensinar o que é o que não é de Deus. Em sexto lugar, irmãos, em qualquer circunstância, somos instrumentos de Deus para orar e abençoar. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz, vós tereis paz. Quer dizer, aonde você está, você é um instrumento de bênção. Uma vez Moisés caiu doente, foi a vez que ele ficou mais tempo no hospital. Nosso querido paizão. Deu um problema cardíaco, ele tinha que pôr vários estantes. Daí aquilo, tinha que pôr um primeiro, depois punha outro, e foi ficando no hospital e recuperando. E a gente ia lá visitá-lo, podia entrar pouca visita, mas eu ia cada 2, 3 dias, ia ver meu discipulador querido, e a gente entrava naquele hospital, todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. A enfermeira, eu cheguei, na portaria, perguntando, olha, onde está o pastor Moisés? Aquele senhor velhinho, cheio de alegria, cheio disso, já tinha dominado o exílio, irmãos. Todo mundo já tinha conhecido o Senhor. É fácil saber quem vive nessa perspectiva. Onde quer que o Senhor o coloca, ele vai viver a vida de Deus. A avó Geni, ela lá não podia mais levantar daquela caminha, e a gente ia visitar a avó Geni, obviamente para consolar a avó Geni. Saía de lá consolado, que ela estava cheia do Espírito Santo. Sempre chegava lá, estava o gravadorzinho, sabe aqueles gravadorzinhos pequenininho, pretinho, que você dava play e tinha só um alto-falantezinho, era o que ela tinha.
e aquela pilha de fitas, e ela ali sempre louvando. A gente entrava no quarto, estava a avó Geni no seu exílio de mãos erguidas, irmãos, louvando a Deus. É um instrumento de bênção sempre. Sempre você vai ser instrumento de bênção, de orar aonde Deus te colocou, aonde Deus está, aonde Deus te põe. Eu li a história de um querido pastor, desses mega pastores americanos, né? Que foi se converter mesmo na prisão, porque pegaram ele por sonegação do imposto de renda e não teve como escapar. E o pastor, né? Foi uma grande vergonha nacional, ele foi para a cadeia mesmo, mas depois ele escreveu um livro, História da Prisão. O quanto Deus o abençoou naquele exílio de 10, 8 ou 9 anos, porque ele teve a pena reduzida, mas ele ficou 9 anos lá. As pessoas com quem ele encontrou e se converteu, as pessoas para quem ele foi bênção, as pessoas, né, que ele se reencontrou. Ele encontrou um neto do Moody, preso, aidético, moribundo, numa cama, desamparado, e ele cuidou desse homem até morrer. Deus o colocou ali, como foi no caso de José, administrando a prisão, sendo bênção, orando, sonhando. Tem um amigo que injustamente foi colocado também numa prisão americana, isso mais recente, porque ele é americano e o governo americano julgou que ele estava fazendo uma coisa ilegal com o Irã, uma total injustiça. Ele foi delatado injustamente, não teve como escapar e acabou na cadeia e não teve conversa. 3 anos da vida dele dentro de uma prisão americana de segurança máxima, como terrorista. Um homem de Deus, um homem justo, totalmente injustiçado. E os filhos iam para os Estados Unidos para poder vê-lo através de uma grade. Nunca levavam os netos para vê-los, é gente de posse, né? Iam para os Estados Unidos para ver o pai. Ele é um discípulo meu no Rio de Janeiro, um dos filhos, caminha comigo bem próximo, né? E nós escrevíamos cartas, e-mails para esse homem, estava lá. Mas, amado, se você conversar com esse homem, não tem uma amargura, não tem um ressentimento. Ele administrou aquilo diante de Deus, ele foi bênção, ele ganhou vidas para Jesus, ele proclamou o evangelho do reino de Deus, ele foi ali uma bênção dentro daquele lugar, ele foi um abençoador. O que Deus está falando para a igreja aqui, em qualquer lugar, você é um abençoador. Você é um instrumento de bênção. Pode ser no hospital, no hospício, numa prisão, num leito de enfermidade, no meio das lutas e tribulação, procurando por aí afora. Você é sempre alguém da esperança. Nós sempre temos esperança. Oração, irmãos, é para quem tem esperança. Orai para Deus abençoar esse lugar. Eu estou aqui nesse lugar, esse lugar é fedido, esse lugar é... Paulo e Silas naquela prisão podiam estar ali amaldiçoando, olha aí, viu, resmungando, murmurando contra seu infortúnio. Silas podia estar dizendo para Paulo: Paulo, esse negócio aí do evangelho do reino, pregar a palavra pelo mundo afora, esse negócio, viu onde nos colocou? Estamos aqui na cadeia, os 2 chicoteados, estamos aqui no mais profundo cárcere, nessa imundícia. Podiam estar murmurando, resmungando, mas em vez disso, louvavam e cantavam louvores a Deus. É assim que você administra o exílio. Em qualquer lugar você é um abençoador, meu irmão. Um instrumento de bênção, vida, graça e glória de Deus. Ore por paz, por prosperidade. Ore por paz e por prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Sétimo e último ponto, meus amados. Creia nas promessas do Senhor. Voltamos à fé. Porque toda luta tem um tempo. Aurorinha. Toda luta tem um tempo. Creia nas promessas do Senhor.
Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tem um tempo, diga ao seu irmão, tem um tempo, meu amado. Persevera, tem um tempo. Então me invocareis, e eu passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Me buscareis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Deus está ao teu alcance. Vamos ficar de pé. Se levante. Erga as suas mãos e Deus está ao teu alcance. Se você está no exílio, saia agora do seu lugar aqui e venha para frente, que eu quero orar por você. Só os exilados. Em nome de Jesus. Deus está ao teu alcance. Confie naquilo que Deus pense a teu respeito. Não no que o mundo diz. Confie nas promessas que Deus já fez para a tua vida, para a tua casa. Tu e a tua casa serviriam ao Senhor. E essa bênção é para você, é para os seus filhos. Essa bênção é para a tua casa. Essa bênção é para a tua esposa. Essa bênção é para a cura. Esta palavra, meus amados, veio para direcionar o teu coração diante do Senhor, mesmo no exílio. Confie naquilo que Deus pensa a teu respeito, que é o pensamento certo. Continue, meu amado, orando ao Senhor, e Ele te ouvirá buscando, e você o encontrará em qualquer lugar. Continue plantando as tuas sementes. Talvez você diga, este lugar onde eu estou é um lugar árido. Essa Babilônia não presta para nada. Esta cidade onde eu estou morando é ruim, esta condição de vida não é para mim, Senhor. Mas o Senhor nesta noite está te dizendo, você vai plantar um jardim. Você vai plantar um pomar. O que Deus está fazendo aqui nessa manhã é colocando as sementes nas tuas mãos. É as sementes do jardim, é as sementes do pomar. Está dizendo, pode jogar nessa terra. Aí mesmo, nessa terra do exílio. É aí nesse lugar que você vai jogar sua semente. As sementes de Deus, irmãos, são sementes de amor. Às vezes a terra é o coração de um filho, de uma filha, que é totalmente árida. É o deserto da Babilônia. Mas as sementes de Deus florescem. As sementes de Deus brotam. Quando é uma semente dada por Deus, ela brota no mais árido dos solos. Construam casas. Constrói a tua casa. Deus vai te dar esta segurança, essa esperança. Não perca a tua esperança para construir. Não perca a tua força de edificar. Construir fala de toda a edificação de Deus na vida de um discípulo.
fala da construção da vida espiritual, a reconstrução da vida material, da vida financeira. Constrói a tua casa, diz o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Talvez os tijolos que você tem aqui no exílio não são iguais àqueles de Israel, mas Deus vai te ensinar a construir com o que você tem nas tuas mãos, com os recursos que Deus te der, com as pedras da Babilônia. Você vai aprender a construir casa. Construa, prospere, cresça, edifique, cuide da outra geração. Olhe o que você está passando para os teus filhos. Se você passar amargura na hora da necessidade, na hora do exílio, eles serão amargurados, eles serão desesperados. Mas se você passar confiança e esperança, serão os reis, serão os reconstrutores, serão os profetas da próxima geração. Porque amargurado não consegue levar o povo de volta. Só um Neemias e um Esdras cheios de amor pelo povo e pela casa de Deus. E é filhos assim que nós temos que gerar, irmãos, no meio dos exílios, das lutas, das tribulações, dos sofrimentos, das enfermidades, das síndromes, dos filhos excepcionais. Nós gerarmos esperança, confiança, gratidão a Deus. Lá no exílio também foi escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor, de alegria, aleluia. Por causa da esperança, por causa da confiança, por causa de um novo fôlego, por causa dos pomares, por causa dos jardins. Jardim fala de mudar o perfume. Mude o seu perfume, meu amado. Não te acostume com o fedor, não te acostume em exalar um mau perfume, não. Pegue o perfume do Senhor na tua vida. Jardim fala de perfume. E é assim que Deus quer nos achar. Por isso que vocês precisam, que nós precisamos nessa hora. Voltando a Hebreus, nós precisamos não abandonar a nossa esperança. Em nome do Senhor Jesus, receba o sopro da esperança de Deus sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a sua casa. O vento de Deus soprou no teu exílio hoje, em nome do Senhor Jesus. A carta do Senhor chegou na tua casa hoje, te dando a palavra certa que veio do Senhor. Não entre na incredulidade, meu irmão, em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade seja desfeito em nome de Jesus, seja repreendido na casa de Deus em nome de Jesus. Toda a influência deste mundo do materialismo, de feitiçaria, de macumbaria, de maus conselhos, de espiritismo, que rouba a fé, que nos leva por outros caminhos, em nome de Jesus, seja desfeito na vida de qualquer pessoa. Toda busca nos lugares errados, dos conselhos errados, das palavras erradas, sejam desfeitas em nome do Senhor Jesus, para você ser totalmente livre, para plantar o teu pomar, para plantar o teu jardim, para edificar a tua casa de novo. Alguns estão com a casa totalmente destruída, mas Deus está dizendo hoje: edifica a tua casa, reconstrói, mesmo no exílio, reconstrói.
E essa reconstrução é dentro dos princípios, dos valores de Deus. Não é como o mundo fala de reconstrução. Reconstrução diante de Deus é você de novo pegar sua esposa, pegar seu marido, pegar os seus filhos e ver aonde eles estão. É buscar. Um dia, ministrando uma palavra similar a essa, um pastor veio e disse: olha, eu abandonei minha casa há não sei quantos anos, eu vou lá atrás deles de novo, eu vou reconstruir. Às vezes a reconstrução, meus amados, tem que trabalhar, tem que ir atrás, tem que ir longe, mas Deus é um Deus de reconstrução. O exílio às vezes é um lugar longo, mas mesmo lá, Deus vai te dar a maneira, Deus vai te dar as ferramentas, Deus vai te dar os tijolos, as pedras, para reconstruir, em nome do Senhor Jesus. Reconstrói, força para reconstruir, em nome do Senhor Jesus. Liberação espiritual para a reconstrução, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, receba esta palavra. Se não é na tua vida, é na vida de alguém que está junto com você, vinculado ou debaixo do teu pastoreio. Reconstrói em nome de Jesus. Reconstrói, reconstrói, reconstrói em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus te dê graça para que de agora em diante na sua vida a semeadura vai ser boa. Cada semente vai render na tua vida 100 por 1. A semente de hoje que começará a ser plantada a partir de hoje vai definir a bênção e a colheita dos teus pomares no futuro da tua vida, no futuro do teu ministério, no futuro da tua casa. A má colheita está terminando, diz o Senhor. A má colheita está terminando, diz o Senhor. Está acabando em nome do Senhor, porque de hoje em diante vai ser outra semeadura, vai ser de outra maneira. Você vai semear outras sementes em nome do Senhor Jesus, as sementes boas de Deus, as sementes de bênção, as sementes de vida, as sementes que darão os frutos certos dos pomares e dos jardins. A honra e glória do Senhor. Recebe, meu irmão, te apropria dessa palavra, aplica ela dentro da tua vida, dentro da vida de alguém que você está cuidando, ministrando, em nome do Senhor Jesus. Esta palavra é de bênção, é de vida, para a honra e glória do Senhor. Deus vai mudar nossa sorte. Erga a sua mão e diga: Deus vai mudar nossa sorte. Glória a Deus. Deus vai mudar. Se você está aqui intercedendo por alguém, profetize sobre a vida dessa pessoa. Pode ministrar uns aos outros. Vamos terminar abençoando uns aos outros com esta palavra. Ministre sobre o seu irmão. Pode se mover, ministra, abençoa. Ministra sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre sua esposa, sobre o teu marido, em nome do Senhor Jesus. Talvez é um exílio de desemprego, é um exílio de necessidade na tua casa, mas neste exílio você vai edificar e vai construir tua casa. Você vai plantar o teu jardim em nome de Jesus. Você vai plantar o teu pomar para a honra e glória do Senhor. Deus, libera esta palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Deixa Deus fazer essa obra. Deixa o Espírito Santo fazer essa obra na tua vida e na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Não te acomode no exílio. Esta palavra é contra a acomodação. Não te acomoda em nome do Senhor Jesus. Deus é um Deus de prosperidade. Prosperais, cresçais, desenvolver neste momento da sua vida, diz o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Essa palavra que nós estamos recebendo nessa manhã é uma palavra de Deus, amados. Possivelmente uma das coisas mais difíceis no dia de hoje, quando nós ainda estamos colhendo uma semeadura do que fizemos no passado, é conseguir ainda colher o negativo
ao mesmo tempo plantar no presente o positivo. Mas eu quero esse completar dessa palavra tão preciosa que Deus está nos trazendo. Gálatas 6 nos fala que não vos enganeis, de Deus não os zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Cada um de nós estamos decidindo nessa manhã uma nova semeadura. Basta semear corrupção, carnalidade, irresponsabilidade, inconsequências. Nós queremos agora semear no Espírito e do Espírito colher vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Preste atenção, nessa hora, não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, não nos cansemos de continuar semeando, ainda não vendo nada, ainda não vendo mudança, parece que tudo continua igual. O Senhor diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, porque nós não vamos desfalecer. Amém? Seja fortalecido em nome do Senhor Jesus. Seja cheio de Espírito Santo e de fé nessa manhã. Nessa manhã nós rompemos todo o paradigma de incredulidade, desespero, desesperança, angústia. Cai por terra agora em nome de Jesus. E seja cheio de alegria. O choro pode durar uma noite, né, Asaf? Mas a alegria vem pela manhã. A cada manhã o Senhor nos renova uma nova esperança, uma nova alegria, uma nova graça. Em nome de Jesus, nós semeamos na tua vida força para semear no presente, suportar a colheita, a consequência, a tribulação. Pode ser que não tenha nada a ver contigo, mas tudo está debaixo do controle de Deus. Mas que de nossos lábios brote um louvor, uma adoração, uma alegria, um gozo, para que possamos semear no presente, e no futuro próximo colheremos vida eterna, e vida e paz, prosperidade e graça.